Nesse período, eu comecei a dizer que eu queria ir embora. O diagnóstico de nascimento dela tem que ela era a nossa única fonte de renda de sobrevivência aqui nos Estados Unidos. Parou. Como vai ser esse processo? Porque sim, dá medo. Esse é o motivo pelo qual eu resolvi vir para o YouTube conversar um pouco. Olá pessoal, eu sou a Karen, estou há 12 anos nos Estados Unidos e estou recomeçando. Nesse meu recomeço, eu estou começando aqui no YouTube. Afinal, são 12 anos que eu saí do Brasil. São muitas coisas que eu vivi aqui e eu acho que vale a pena trazer. A gente teve todo o nosso início, chegar num lugar que a gente não conhecia, começar a nossa vida aqui. Depois eu tive a minha filha que nasceu aqui, tenho a outra que veio com nós ainda criança. Passamos por uma pandemia. Nós tivemos uma quebra financeira, uma falência, e nesse momento também a gente se reinventou na confeitaria e depois a gente também decidiu que iria voltar. Só que no final, quando a gente estava prestes a voltar para o Brasil, deu tudo errado. Então, nós mais uma vez decidimos ficar. E agora, o que eu posso dizer? Que eu sou hiperativa e eu conto tudo isso para vocês, mas trabalhando. Afinal, eu tenho bastante pedido para o final de semana e eu preciso dar andamento neles também. Então, já me organizei aqui. Eu vou colocar uma massa de bolo assar, que é uma massa grande, leva quase 1 hora. E a hora que eu sentar aqui para começar a fazer o doce, aí eu dou uma conversada um pouco mais. Mas dá uma olhadinha aí na rotina dessa confeiteira aqui nos Estados Unidos. Bom, meu bolo já tá no forno, agora eu vou começar a fazer o doce e aí eu consigo falar, porque isso aqui não precisa muita concentração, mas já tá tudo separadinho, é só eu seguir. Como eu tava falando pra vocês, nascida no Rio Grande do Sul, na fronteira com Rivera, no Uruguai, e fazem mais ou menos 16 anos que eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu fui para Florianópolis, lá eu vivi de 4, quase 5 anos. E eu não adaptei. Eu acredito que eu acho que é Deus trabalhando para te levar para outro lugar. Porque como eu morava no interior, eu simplesmente tinha um intervalo de almoço de 2 horas. E quando eu cheguei em Florianópolis, nem em casa, a gente saía de manhã e só chegava de noite. E eu realmente não adaptei. E nesse período, eu comecei a dizer que eu queria ir embora. Quase que fui para Curitiba, até que eu tinha uma irmã que já estava aqui nos Estados Unidos e me convidou para vir. E o meu marido e a minha filha, Vitória, que na época tinha 12 anos, disse assim, vamos para os Estados Unidos, vai ser melhor. Eu, quando comecei o processo do visto, eu, na verdade, tinha mais medo de perder o dinheiro do visto do que não ser aprovado. Então, esse foi o que eu coloquei em mente. A gente foi para o processo do visto, ele foi muito rápido e a gente foi aprovado. Em questão de 30 dias, mais ou menos, depois a gente estava chegando nos Estados Unidos. Literalmente, sem saber falar, ler, escrever. Eu costumo dizer que é como se a gente voltasse a ser... Não é nem criança, é um bebê. E tudo começou. Depois de quase 2 anos aqui, eu ganhei de uma amiga minha que me abençoou
com as primeiras casas. Foi quando a gente começou a ter a nossa, o que chamam aqui de companhia de limpeza. Algum tempo depois, acho quase um ano, meu marido veio trabalhar comigo. E aí a gente seguiu trabalhando junto com limpeza aqui nos Estados Unidos. Quando foi, acho que uns 5, 6 anos depois, eu estava batendo nos meus 40 anos e resolvi, tipo, agora ou nunca. Ou eu teria minha segunda filha ou não teria mais. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria ter antes dos meus 40 anos, o que não rolou. Eu tive uma gestação antes da Megan, mas eu perdi, tive um aborto espontâneo. Que de espontâneo não tem nada. Eu acho que só quem passa por um aborto sabe a dor física e a dor sentimental que a gente tem quando acontece isso. Levou, acho que 5 meses depois, eu fui novamente abençoada e aí veio a Megan. Quando a Megan nasceu, literalmente eu não senti nada, eu só me sentia cansada, mas a Megan veio, no diagnóstico de nascimento dela, tem que ela foi ressuscitada. A Megan não teve batimento, teve parada respiratória e teve 2 minutos sem oxigenação no cérebro. Nesse momento, ela ficou numa UTI aqui em Boston. Eu fiquei num hospital, ela ficou no outro. E 3 dias depois é que eu fui voltar a ver a minha filha. Quando a gente saiu, o médico sempre disse que a gente teria que observar, que poderia ter ficado sequela, que a princípio eles não tinham conseguido detectar nada, mas que a gente sempre teria que acompanhar o crescimento dela. Com tudo que ela passou, a gente pode dizer assim que a Megan foi muito abençoada. Ela caminhou antes de 1 ano, porque ela podia não enxergar direito, ter problemas cardíacos. Isso foi algumas coisas que eles nos falaram. Ter atraso na fala, mas não, graças a Deus, a Megan caminhou até mesmo antes de 1 ano. Porém, conforme ela ia desenvolvendo, eu percebia que a Megan tinha um alto desenvolvimento para algumas coisas, mas na questão, tipo assim, eu via muito na questão da interação com ela, muita dificuldade. Ela simplesmente só interagia quando era uma musiquinha que ela gostava, alguma coisa um brinquedo que ela gostava. E eu comecei a procurar ajuda médica para ver se ela teria autismo. A Megan foi diagnosticada, começou a avaliação ali quando ela tinha mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Quando deu ali pelos 3 anos, ela foi diagnosticada com autismo. Nesse período também veio a pandemia. E aí, simplesmente, eu e o Maurício, que trabalhávamos junto na limpeza, era a nossa única fonte de renda de sobrevivência aqui nos Estados Unidos, parou. A gente tinha uma média de 25, 27 clientes e desses clientes só 2, um quinzenal e um semanal, permaneceram durante a pandemia. Eu posso dizer assim que foram 6 meses bem fechado aqui nos Estados Unidos e com isso simplesmente a gente veio a falir, porque nesse período a gente sobreviveu através dos cartões, aluguel atrasou. Então, quando tudo depois foi voltando, alguns clientes não voltaram, a gente foi conseguindo se manter dali para frente, tentando botar a vida no eixo novamente dali para frente. E nesse período também, a Megan começava os tratamentos, as terapias dela aqui. Porém, com tudo o que aconteceu na pandemia, a gente resolveu que queria voltar para o Brasil. E aí, meados, eu acho que de 2021, a gente começou um projeto para voltar, que aí quando chegou o ano passado, a gente simplesmente, quando já estava quase se direcionando aí, deu tudo errado. Acredito que Deus não tinha isso para nós, pelo menos não nesse momento. Eu confesso que naquele momento meio que o chão se abriu. Eu tive que parar, repensar. Eu vinha num período da minha vida muito cansado, porque foram 3 anos assim, de um pancadão para tentar retornar, vivendo só para trabalhar. Quando a gente viu que não ia dar,
algumas coisas que acontecem no Brasil, que depois a gente conta que é o que faz muitos brasileiros terem segurança de viver ou até mesmo de voltar para o Brasil. Aí eu tive aquele período ali, isso aí a gente ficou sabendo em outubro do ano passado, eu tive aquele período, meu Deus, o que eu faço agora? Porque definitivamente a gente não queria mais ficar aqui. Eu não queria mais ficar no frio, no inverno rigoroso daqui. A Megan também com autismo, eu sinto assim que como as crianças aqui, o inverno é muito longo, as crianças ficam muito tempo dentro de casa. E isso para um autista, eu acho que se a gente quer desenvolver, atrapalha muito, porque ele não tem interação e ele já tem a tendência a se fechar naquele mundinho dele. E isso eu acho que também era o que eu queria buscar no Brasil, porque o Brasil tem muito disso, muito da socialização. Então, eu tive um período ali que eu posso dizer que eu me senti doente, eu procurei médicos para me ajudar, porque eu me sentia muito cansada. E como não sei hoje como tá no Brasil, mas aqui a medicina ela te dá muito tipo assim, antidepressivo, remédio para dor. Eu dizia, não, mas não é isso. E aí eu descobri que eu tava naquele período feminino na pré-menopausa. Vinha com bastante dificuldades, problema, mas que eu acho que isso tudo, enquanto se tem vida, se resolve. Mas para mim o mais difícil estava sendo eu lidar com essa, eu acho que de todas as minhas idades, a que eu mais senti foi essa. Eu acho que quando a gente é novinha, a gente pensa, ai, quando eu fizer 18, ai, quando eu fizer 20. Eu nunca senti, para mim foi um dia depois do outro. Mas quando eu fiz os meus 40, primeiro eu achei que era cansaço de uma mãe com filha novinha aos 40 anos. Megan foi crescendo e eu fui vendo que o cansaço foi permanecendo. Então, eu percebi que era pela questão da idade, de uma pré-menopausa. Tive que procurar ajuda de forma privada, isso eu acho que a gente pode contar com mais tempo. E graças a Deus, eu acho que de janeiro para cá, eu venho me reestruturando. Eu cheguei no ápice dos meus, com 1,55 m, toda essa altura, ao ápice dos meus 90 quilos. Então, eu entendi que eu precisava me reestruturar toda. Aqui, financeiro, a Karen, o emocional, o corpo. E aí, eu venho, desde ali, colocando algumas coisas, alguns pontos nos is, como falo. Não é uma coisa que tu faz da noite pro dia. A gente decidiu ficar, mas também decidiu que vai trocar de estado. A gente está avaliando aí algumas situações e se isso acontecer, com certeza eu vou trazer aqui como vai ser esse processo. Porque sim, dá medo. Se agora eu estou recomeçando, lá é começar. O lado bom de tudo isso é que quando tu já mora nos Estados Unidos, é diferente da pessoa que é recém-chega, que não sabe o ritmo da música, não sabe como as coisas acontecem realmente, mas também, então, isso que dá um pouco de segurança. Já está, já conhecer. Mas realmente aqui cada estado, ele tem meio que o seu funcionamento. Então, é algo que a gente está avaliando e se acontecer, a gente traz aqui. Mas, realmente, assim, ó, esse é um resumo de tudo. Com certeza eu vou trazer mais detalhado como é ter duas filhas com tanta diferença, porque elas têm 17 anos de diferença. Uma nasceu no Brasil, a outra nasceu aqui. Uma é típica e a outra é atípica. Hoje eu preciso muito da saúde que os Estados Unidos, graças a Deus, oferece esse auxílio, principalmente para crianças com autismo. Como é o dia a dia, a gente hoje está trabalhando com a limpeza, graças a Deus conseguiu reestruturar. Eu tenho a confeitaria, mas na confeitaria hoje eu estou diminuindo a minha velocidade porque eu preciso dar um tempo maior para a Megan. Então, esse seria um resumão o mais rápido que eu consegui do que é a vida da Karen desde que ela saiu do Brasil, desde que ela tá aqui. Falando assim, parece que tudo aconteceu rápido, mas para quem tá no processo, realmente assim, um dia parece uma eternidade. Hoje, contar
e dizer, ah, eu consegui o schedule, a gente conseguiu ter as primeiras casas, a gente teve a Megan, a gente tem os atendimentos, parece algo assim que flui da noite para o dia. Mas não, é um processo que, como muitos dizem, se Deus nos contasse exatamente como é o processo, acredito que a gente, como ser humano, não teria coragem suficiente para viver ele. Mas a gente tem que se apegar em Deus e saber que Ele sempre tem o melhor para nós e seguir e se encorajar. Eu sempre digo assim que ir não é fácil, requer coragem, requer querer mesmo. E às vezes ficar também requer coragem, se ter a certeza, se confirmar que aquele desejo, aquele sonho não é tão grande e carregar essa questão do não vou querer ir. Então eu acho que isso é algo, esse é o motivo pela qual eu resolvi vir para o YouTube conversar um pouco. Tem mais uma situação, como eu trabalho em casa, eu fico muito sozinha, então eu acho que é algo legal a compartilhar, a ver que tem pessoas que de repente têm algo como eu, ou como vontades, alguns medos, como tomar alguma decisão. Então, eu acho que é algo legal a vir aqui e tentar trazer um pouquinho disso tudo. Então, nos meus próximos vídeos, eu vou trazer tudo isso mais detalhado. Espero contribuir de alguma forma, tudo que eu puder trazer de dica, atalhos. Como eu costumo falar, o pulo do gato, com certeza, eu vou estar trazendo aqui. Porque só quem já chegou, quem já vem no caminho, sabe as dificuldades e até mesmo as coisas que às vezes pela falta de conhecimento tem como ser mais fácil, só que a gente não consegue enxergar isso. O que eu puder trazer aqui, com certeza eu vou fazer isso. Tô ficando por aqui e até o meu próximo vídeo.